Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Nos últimos anos tem se falado, não com muita recorrência, a respeito de um assunto que ainda está um pouco esotérico, hermético para a maioria das pessoas, que são as criptomoedas. Você sabe o que é uma criptomoeda? Sabe como é que funciona? Qual o fundamento disso? Com o propósito de oferecer um pouco mais de esclarecimento a respeito desse tema, que vai ser um tema cada vez mais presente no nosso cotidiano, certamente, pela consistência que nós vamos ter. Nossa presença hoje está ligada a esse assunto, e ela é a do consultor financeiro Fernando Richard, com quem nós passamos a conversar agora. Fernando, grato pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E eu acho muito oportuna a oportunidade, no momento que você é uma pessoa que tem uma relativa especialização nesse assunto, falar mais a respeito de criptomoeda, que tem sido tratado de uma maneira ora jocosa, ora depreciativa, ora preconceituosa, e a gente percebe nisso um misto de uma hostilidade que parece que a criptomoeda, de uma certa maneira, é um elemento incômodo. Então, eu te pergunto o seguinte: parece que é um esforço institucional em não reconhecer que a criptomoeda não apenas veio para ficar, mas sobre todos os aspectos ela promete ser uma nova ou a nova moeda. Sim, obrigado aí pela oportunidade. E você tem razão, ela é um incômodo, né? Sempre foi um incômodo desde sua criação. Mas a sua criação ela foi justamente para poder resolver o incômodo da sociedade, que sempre ficou, né, dependendo de um sistema fiduciário. A cripto ela surgiu justamente para poder a população ter de volta a possibilidade dela ter uma riqueza, né, guardar aquilo que sobra sob a forma de uma moeda digital, e isso que ela guarda ter valor. Né? A gente, no caso aqui no Brasil, a gente sempre teve aquela referência de dólar, né? Eu vou guardar em dólar, né? Ou então eu vou criar investir em fundos, em ações. Só que a referência do dólar, ela já deixou de existir por muito tempo, porque o dólar, né, depois, né, do Bretton Woods, o dólar não tem mais lastro com o ouro. Então o dólar ele também sofre um processo inflacionário. O real por si só também sofre, né? A gente vive essa realidade. Então, todos os investimentos que se tem hoje disponíveis aí na Bolsa, a gente não consegue ali cobrir a inflação real, né? Não a inflação oficial, mas a inflação real que a gente vive no nosso dia a dia. A cripto ela vem num processo disruptivo, principalmente o Bitcoin, né, como moeda, né? Ele vem com um processo onde você pode, olha, eu posso guardar a minha riqueza em algo que ele sim está valorizando perante a qualquer outro ativo financeiro, seja dólar, seja ouro, seja qualquer tipo de ação. O Bitcoin, por conta da sua natureza, do algoritmo que é inserido, pela sua limitação de moedas, pela forma como ele é emitido, ele dá essa garantia a quem quer investir. Hoje, eu não penso assim, você investe em Bitcoin? Eu falo assim, olha, eu guardo em Bitcoin. Eu me defendo em Bitcoin. Eu me defendo em Bitcoin. Eu não vejo como investimento, eu vejo ele como salvaguarda daquilo que sobra, né, do valor. Né? Então, eu sempre estimulo as pessoas, olha, se subir um pouquinho, sobrou R$100, compra lá Bitcoin. Né? É muito oportuno, Fernando, porque a gente está lidando com essa densa barreira de preconceito e de má fé. Umas coisas são preconceito, uma coisa é ignorância. O cara não conhece, isso é pirâmide, isso aí não tem sentido e tal, é pirâmide. E a outra é má fé. O cara, de repente, sabe que tem consistência, mas naquele momento é um incômodo e estorva, atrapalha, né? Principalmente o sistema bancário. Sim. E aí nós temos uma discussão a respeito da natureza do dinheiro. O que é dinheiro, né? O que é dinheiro? Hoje, dinheiro é só papel pintado, né? Isso. Dinheiro é dólar. Se você olhar a desvalorização do dólar nos últimos 50 anos, a gente fica impressionado. E quando a gente imagina que nós temos uma moeda, que é o real, de uma certa maneira vinculada ao dólar, que é desvalorizada em relação ao dólar. Desvaloriza mais ainda, né? Porque a gente vê a relação, por exemplo, isso é engraçado, né? O Bitcoin ele não está em dólar, né, no teto dele, está em torno hoje de 56, 58 mil dólares.
60 mil dólares. Só que o teto dele foi 74. Nessa semana, o Bitcoin já bateu o recorde em real. Por quê? Porque o real, em relação ao dólar, desvalorizou tanto que ele já bateu o topo, né, em real. Agora, uma coisa que você disse, eu acho interessante, é essa questão das pessoas do desconhecimento. O Bitcoin, para a imprensa, desde quando ele foi criado até hoje, ele já, certamente, mais de 30 vezes ele foi considerado uma moeda exterminada, né? Essa brincadeira aí acabou. Só que ele, seguindo o modelo dele, stock to flow de valorização, ele continua valorizando. Ele valoriza, tem os bear markets, depois ele continua valorizando. E tem, de fato, muita gente que não consegue entender o conceito da moeda, né? E aí, o que a gente percebe é que, com o tempo vem passando, nações vêm entendendo um pouco desse conceito e começam a perceber, porque todas elas estão baseando a sua economia no modelo fiduciário de emissão de notas, todas elas têm emissão praticamente infinita. Exatamente, infinita. Nós temos aí o Bitcoin, ele passando por várias narrativas de crescimento, seja o processo de tokenização no mercado, né? E porque hoje a gente vê grandes gestores de fundos, dos maiores gestores de fundo do mundo, eles veem o Bitcoin antes, eles não viam, né? Há 2 anos atrás eles metiam o pau em cima do Bitcoin, mas hoje eles são os primeiros a dizer, olha, o Bitcoin ele vai ser uma oportunidade, e que, na verdade, a gente vê isso muito agora, né, principalmente no governo dos Estados Unidos e na Rússia, criando facilidades, apesar de oficialmente não dizer isso, mas estão criando facilidades para facilitar, aumentar o processo de mineração, para que eles possam ter um maior número de bitcoins e ele seja realmente a referência de poder no planeta, de forma econômica, porque o modelo fiduciário ele já está indo à ruptura, né? Nós temos um dólar, uma dívida trilionária, né? Chegou essa semana a 35 trilhões de dólares, é uma dívida absolutamente impagável, e o governo, acima do PIB, né? Acima do PIB, né? Muito acima. E o governo, ele de fato, ele faz uma pirâmide, o governo dos Estados Unidos, que ele próprio ele imprime a moeda, ele próprio cria os títulos e vende esse título, garante um retorno financeiro no final do ano, né, anual. E quando for vencer o título, ele vai emitir mais título. Ele vai emitir mais, exatamente. Então, isso é pedalada, né? Essa é a clássica pedalada. Isso, mas porque ele tem a impressora. Sim. Né? E aí, nesse processo, não tem como. Ele diz assim, olha, estou tentando controlar a inflação. Só que, na verdade, esse controle que a gente vê ali do preço, né, caindo, mas a gente tem uma desvalorização, tem que sempre considerar a desvalorização do ativo. Já em relação à cripto, a gente não tem isso, né? É diferente. O Bitcoin é uma pessoa que há 10 anos atrás ela precisava de 500 bitcoins para comprar uma casa, hoje ela precisa de 6. Ou seja, na verdade, tem uma trajetória reversa, né? Ela tende a se valorizar. O que eu acho interessante, Fernando, é o seguinte: a pessoa não precisa ser economista, não precisa ser financista, não entender algumas coisas de ordem lógica, né? Não precisa. O que é a moeda, né? A moeda, quando eu deposito, quando eu te pago algo, normalmente não está se pagando mais em dinheiro cash, né? Porque o dinheiro em espécie é muito pouco. Eles trabalham muito com o efeito multiplicador da moeda, uma moeda gera 10 moedas na circulação dela. Quando eu te pago algo, eu tenho o quê? Debita-se numa conta, um número, no algarismo, debita-se um outro algarismo. O valor pago debita-se no algarismo que é o da conta. Credita-se no outro algarismo, que é o algarismo da sua conta, aquele algarismo que foi debitado da minha conta. Nós estamos falando até agora de coisas virtuais. Não tem nada físico, não tem nada físico. Então, o que garante que você tem aquele valor que foi depositado na sua conta? O banco está atestando que você tem aquele valor. Você tem digamos assim, você tem um fiel depositário. Exato. Né? De um valor, de um dinheiro que não existe fisicamente. Ele virou um livro-razão. Livro-razão. No qual ele informa o Banco Central daquilo que ele está emprestando. É um registro contábil. É um registro contábil. É um registro contábil. É só um registro contábil. Então, eu já percebi isso há uns anos atrás no cartão de crédito. O que é o cartão, né? Não é o cartão bancário, é uma banda magnética, tem um suporte físico para você processar aquelas operações. Então, o dinheiro não existe. Aí vem o
O Sakamoto a gente sabe que é uma entidade, na verdade deve ser um grupo de pessoas que criou isso. E criou o princípio da incorruptibilidade do registro pela blockchain. Isso, né? Então você não tem como corromper, não tem como fraudar aquilo. Aí, então, ou seja, o princípio da moeda, se você aceita, pelo valor que eu estou te dando, a moeda tem curso. Então a moeda está sendo efetiva, está existindo efetivamente. Aí a contracarga dos bancos foi primeiro afirmar que não tinha lastro. Não tinha lastro. Aí tá, não tem lastro e você vai... E qual é o lastro que tem um real depositado? Que se você depositar 1 milhão num banco hoje e o banco falir, não é o governo que vai te socorrer, né? Não. Você não vai receber isso do governo, né? Que tem uma garantia, tem um fundo interbancário. Quando a gente pensa em lastro, a gente pensa em riqueza. Eu estou atrelando essa riqueza a alguma outra coisa. Uma contrapartida. Exato. Quando deixou de ter lastro do ouro, todas as moedas, então não existe mais esse lastro. Então, o lastro é mais assim uma ideia de confiança. Confiança. Exatamente. Só que essa ideia de confiança que a gente tinha no passado, por exemplo, em relação ao dólar, que a gente mentalmente fazia esse lastro, né? Porque o dólar é aquela moeda estável para a gente. A gente não tem como ter isso mais. Até mesmo hoje, por exemplo, as pessoas viajam nos Estados Unidos e falam, não tem nada aqui que eu compre aqui que não faça... Porque antes as pessoas iam para comprar coisas lá, comprava mais barato, porque fazia... É um mindset, né? É um mindset. Exato. Hoje não se tem mais esse tipo de coisa, porque lá, os Estados Unidos, por si só, quem gasta em dólar, quem mora lá, ele também perdeu a referência de valor de dinheiro, porque ali está tendo um processo inflacionário. Que ele veio, né? Ele, na verdade, esse gatilho, ele veio de décadas atrás, né? Primeiro foi, né, em 2008 que a gente teve a bolha imobiliária lá, e essa impressão infinita, ela aumentou muito na época do Covid. Então, quando o governo... Foram 2 momentos, em 2008 e depois no Covid. No Covid. Ali pintou papel pra caramba. E ele pintou não só lá, né? A gente está falando aqui dos Estados Unidos, porque, na verdade, o dólar, ele está ali presente, a maioria do dinheiro circulante no mundo é dólar. Né? Mas todos os governos imprimiram, né, muito dinheiro, né, como forma de tentar controlar, só que vem a inflação. Então, mas eu corto zero. Não adianta. O lastro deixa de existir de qualquer forma. Então, assim, se for pensar em lastro, em transferência de riqueza, eu vejo o Bitcoin, particularmente, com lastro. Até porque ele tem lá o seu fator limitador. São 21 milhões, já foram emitidos 20 milhões, existe uma taxa de emissão de bitcoins diária, né, que ela é progressivamente reduzida, né? Ela baixa de 4 em 4 anos, né? Nós tínhamos até em abril desse ano em torno de 900 e poucos bitcoins sendo emitidos, né, minerados, né, vamos dizer, emitidos é a forma errada, mas minerados diariamente, e a partir de um determinado dia de abril, agora não recordo, ele caiu pela metade. Então, ele passou a emissão... Fica mais raro. A mais raro. Então, o processo inflacionário diminuiu. Né? Então, a gente considera ele como uma moeda desinflacionária, que ela tem ainda a ser emitida, até 2100 emite-se bitcoins, mas ela está no processo de inflação mínima, acho que é menos de 1% ao ano. Mas a maior evidência que você nos trouxe agora nessa conversa, dizendo, você imagina qualquer ativo que foi avaliado por uma moeda corrente, qualquer que seja moeda corrente, real, dólar, euro, e depois seja avaliado em bitcoin. Vai perceber que hoje se precisa de menos bitcoin para adquirir o mesmo ativo e precisa de mais real, mais dólar e mais euro para te alcançar o mesmo é cada vez mais difícil ter um Bitcoin. Porque os Bitcoins são, ele por seu processo de valorização, porque ele está custando cada vez mais naquela moeda que a gente tinha como referência, e essa moeda que está ainda sofrendo o processo inflacionário, ela mais impulsiona mesmo esse valor acima, fica um gap grande. A presença hoje é a do consultor financeiro Fernando Richard. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel.
Voltamos com a presença do consultor financeiro Fernando Richard. Fernando, estamos falando aqui desse assunto que eu acho que pela primeira vez está sendo abordado de uma maneira um pouco mais verticalizada, de maneira também a espantar alguns mitos e mesmo preconceitos que envolvem esse assunto da Bitcoin, né? A Bitcoin, na verdade, ela é serviu de referência para uma série de outras criptomoedas que a gente percebe também consistência desde que elas estão, de uma certa maneira, alavancadas, não, como eu diria, lastreadas por projetos tecnológicos, né? Sim, depois da criação, né, do Bitcoin, por intermédio dessa sistemática de blockchain, surgiram outros projetos, né? Então, o Ethereum, né, que é um token, né, é um projeto que se iniciou as chamadas finanças descentralizadas, né? E que é finança descentralizada? É você poder fazer operações que não dependem de terceiros. Então, essas operações, você pode incluir um contrato nessa operação e esse contrato inteligente ele serve para fazer vários tipos de operações. E isso, na verdade, foi, vamos dizer assim, o gatilho para poder fazer um novo upgrade na internet, né? O que é o que a gente espera, né? Que é a famosa Web3, onde você, de posse das suas criptos, né? Seja Bitcoin ou qualquer outra, e essa posse, essa possibilidade é só com Bitcoin e com criptomoedas que você pode ter a autocustódia da sua moeda, né? Você pode ter a sua moeda numa hard wallet ou numa hot wallet, na sua carteira, que pode estar num celular ou pode estar no computador, e você fazer transações de troca, de swap dessa moeda com uma outra moeda, não necessitando de um intermediário, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma troca de dólar por euro, a gente tem que ir na casa de câmbio, tem um intermediário que ele faz ali uma conta. Hoje não. Com as criptomoedas, a gente pode fazer, nós podemos fazer operações, criar operações como se nós fôssemos o próprio banco. Então, a gente pode criar piscinas de liquidez, onde favorece você fazer a troca de swap entre moedas, e essa piscina eu vou ser recompensado pelo próprio projeto de token, com tokens, né? E dentro, né, vamos dizer assim, da dinâmica do mercado de oferta e procura, a gente está ali, logicamente, sofrendo a variação de preço conforme essa demanda. Então, essa questão que envolve a descentralização, ela é muito interessante, porque você começa a criar projetos, e existem vários projetos onde a figura do intermediário ele deixa de existir e ele passa a ser rentável, não só para quem cria, mas para quem participa desse projeto. Então, é muito interessante o processo das finanças descentralizadas, que veio atrelado ao mundo de criptomoedas. Fernando, olha bem, esse assunto é tão fascinante e mal percebido que as pessoas não perceberam, por exemplo, no contexto que surgiu o aplicativo de música, né, o Spotify, né, que foi a evolução de um processo anárquico que esse pessoal da tecnologia digital resolveu também, de uma certa maneira, subverter o sistema. Sim. Ou a questão do Bitcoin, da Bitcoin especificamente, né, como referência de moeda, de criptomoeda, que é a primeira, né? O que me intriga é o seguinte: ao sistema bancário não interessava Bitcoin. Desde que eu possa ter o banco no meu celular, eu dispenso intermediários, eu transaciono diretamente com você. Exato. Né? Então o sistema não interessa porque há muitos anos ele não é guardador de moeda, ele é só uma referência do registro, né, do livro contábil. Os bancos centrais também, me parece, não interessavam, mas eles estão começando a fazer posições em Bitcoin. Por quê? Exato. A gente vê, recentemente a gente viu, quando criou o ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, o primeiro criado foi da BlackRock, inclusive foi bastante anunciado lá quando o Banco do Brasil comprou ETFs de Bitcoin na BlackRock. Né? Os bancos, eles não querem que a gente faça autocustódia, né? Eles não têm interesse direto, mas eles utilizaram, não só o Banco do Brasil, mas outros bancos também oferecem, né, você comprar o Bitcoin deles, porque eles têm lá o oferecimento do ETF aqui, e aí você compra esse Bitcoin, só que esse Bitcoin não fica na sua custódia, fica na custódia do banco. Né? Consequentemente taxável. Exatamente. Né? Você não tem, porque com Bitcoin autocustódia, ela é muito importante, porque do mesmo jeito que você pode fazer as operações
de rendimento, você é o próprio banco, você também tem a liberdade de você poder transitar com esse dinheiro para onde você quiser. Né? Então, não tem que fazer câmbio, né? Exato. Se você quiser pegar o seu dinheiro e você... eu quero viajar para outro país, eu estou no Bitcoin, eu não preciso fazer câmbio. Né? E outra coisa interessante que você falou é o seguinte, a natureza descentralizada, no caso do Spotify, você permite ter programas onde você não tem mais o intermediário. Você pode, por exemplo, o Uber, né? Você pode criar uma situação onde você é o próprio Uber. Né? Você não tem um intermediário, a empresa intermediária, que ela está ali ganhando, né, um comissionamento desse serviço que você está executando. Porque a blockchain permite essa eliminação desse intermediário, porque você tem lá um software onde você tem uma tratativa direta com o cliente, porque tem uma blockchain no meio envolvida, que é um sistema de múltiplos computadores, que qualquer um pode entrar e se inserir ali. Então é muito vasto, né? É muito vasto, é muito disruptivo. Eu não sei com o advento da blockchain como é que existe cartório ainda. Cartório qual o sentido da existência de cartório para reconhecer a autenticidade de um registro, né? Exato. Existe, assim, a gente tem essas preocupações, porque junto, por exemplo, hoje nós estamos vendo a questão da inteligência artificial. Existem vários projetos de inteligência artificial no mundo da blockchain, né? Tokens de inteligência artificial, e isso envolve a questão social. A gente, todos nós pensamos assim com uma certa preocupação em relação ao que vem a acontecer. Agora, do que diz respeito ao processo que envolve as criptomoedas, ao meu ver de muita gente entusiasta que está dentro desse mundo, e a gente, né, troca ideias, o Bitcoin ele vai ser não só uma salvação de riqueza, de preservação, de preservação de riqueza pessoal, como também vai evitar a ruína do sistema. Referência exatamente de vitamina do sistema e dos governos de uma forma geral. Eu vejo os governos eles agindo assim, exteriormente eles não falam, mas interiormente eles criam uma situação para eles terem a dominância de cripto no planeta. Porque o Pix, na verdade, foi uma derivação inteligente, né, do conceito original, né? O Drex, né, que é os famosos CDBCs, né, que são aquelas moedas que não são criptomoedas, né, porque elas têm ali poder infinito, né, de tudo virtual. Virtual, com a ideia de ter ali um controle, né? Nós nem comentamos muitas vezes sobre esse tipo de moeda, porque ela sai um pouco da ideia, do contexto, né? da cripto em si. Me diga uma coisa, Fernando, eu acompanho, né? Eu lamento, né? Eu me recusei BTC a R$300. É mesmo? Vontade de morrer. Quando eu acordei, ela estava 3 mil, aí daí a pouco estava 18 mil, aí virou a Mirage, né? Aí nós tivemos, quando ela chegou em 2021, ali mais ou menos para meados de 2021, quando ela estava batendo $60 mil, as chamadas baleias entraram. O Elon Musk entrou comprando 2,5 bi de Bitcoin na época, você lembra? Exatamente, 2 bilhões. As baleias entraram. Então, é verídico isso, o fato de que elas entram, né, derruba o mercado, joga o mercado lá para baixo, aí todo mundo que tem um pouquinho de Bitcoin, o pequeno investidor, né, os peixinhos, eles no desespero de desfazerem dela enquanto ela está em queda ainda, quanto mais rápido fizer, menos, né, vai evitar uma perda maior, aí sai todo mundo e despeja os Bitcoins no mercado, eles entram de rodo, trazendo tudo. Então, esse movimento tem sentido? Esse movimento, ele existe em qualquer mercado, tá? Sim. O problema é que o mercado Bitcoin, o mercado acionário no planeta, a gente está falando aí de mais de 100 trilhões de dólares. O Bitcoin, o mercado de cripto, é um mercado de 2,3 trilhões de dólares. Então, ele é um mercado minúsculo. Então, a assimetria desse mercado ela é muito maior. Então, por exemplo, por isso que os tokens, eles têm variações de 5, 10, 15, 20, 30, 100%. Às vezes, numa semana sobe 300%, depois ele cai. Por quê? Porque são poucas pessoas, né? Então, não é um mercado que ele tem muito volume financeiro perto do mercado acionário, por exemplo, de uma bolsa.
Então, o que acontece? O smart money, que é presente no mercado de bolsa, ele também é presente no mercado de cripto. Esses movimentos de baleias, na verdade, ele é um movimento, vamos dizer assim, as baleias são mais democráticas, vamos dizer assim, no mercado de cripto, porque não tem grandes baleias como tem no mercado acionário. Sei. Às vezes, tem lá, né, as figuras do Warren Buffett, que tem, né, 2% do... Qual que é a ação dele interfere na liquidez do mercado? Por exemplo, nós temos, vamos supor, o grupo Vanguard, que é Uhum. um grupo que é gestor de fundos. Eles têm 6% da Microsoft hoje. O Bill Gates tem 1,23%. Então, assim, é um fundo que tem muita força de representação no mercado quando vai se tratar daquele ativo financeiro que é a ação da Microsoft. No mercado de cripto, tem baleias, só que como o mercado ele é todo aberto, todo cristalino, ou seja, a gente tem os gráficos on-chain, onde a gente sabe exatamente quais são os números, quais são as carteiras das pessoas que têm menos criptomoeda, quais são as carteiras que têm mais criptomoeda, eles conseguem se perceber os movimentos de baleia. E aí consegue se perceber também os movimentos das famosas sardinhas, né? Que somos nós. Uhum. Então eles sabem ali exatamente quando as sardinhas estão tendo lucro, tendo prejuízo, e eles fazem esse movimento de empurrar o mercado para baixo. E aí, quem não tem fôlego para aguentar esse prejuízo, ele sai, ele vende no prejuízo. Sim. O que nós fazemos? Nesse momento, a gente tem que fazer aquelas operações de compra devagar, né? Então, eu quero entrar com R$500. Então, você divide o seu investimento Entendi. em 10 entradas, para você não correr esse risco. Entendi. Você vai, de uma certa maneira, reduzindo o preço médio. Se ela tiver um viés de baixa, Exato. você compra ela em alta, mas ela vai diminuindo. Exato. Porque Não, no final das contas, de 4 em 4 anos, você pode comprar o Bitcoin no topo. De 4 em 4 anos, 4 anos depois, mesmo que você tenha comprado no topo e ele caiu, você vai ter mais dinheiro do que quando você comprou. Sempre. Temos muito a falar, mas nosso tempo está esgotado. E em outra oportunidade, certamente, e talvez a pedido da nossa própria audiência, a gente vai estender esse assunto. Quero te agradecer muito, Fernando, a sua disponibilidade Muito bom. em compartilhar com a gente isso. Vamos lá desmistificar isso juntos, né? A presença hoje do consultor financeiro Fernando Richard. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.